Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Bom, então a gente vai chegando assim no final, né, de um ciclo desses de estudo, sempre dá um gostinho, né? E como eu comecei o primeiro tempo lá ontem, é uma joia. As poucas palavras que a gente escuta a respeito da comunicação, nesse caso, são uma joia. Porque você escuta uma coisa que muda tudo. Porque ninguém faz, né, de sacanagem, porque quer maltratar outra pessoa. Todo mundo está tentando ser simpático para agradar o outro. O que leva? Qual é o esforço que leva para eu deixar de ser simpático quando eu entendo que a minha simpatia machuca outra pessoa? Zero. Só o tempo de perder o hábito, né? O tempo de deixar de fazer a maneira como eu fazia anteriormente. E talvez um pingo de verificação, que às vezes a gente não acredita também. Aí a gente pergunta para o amigo como é que ele se sente quando a gente ri enquanto ele conta um problema sério. E é óbvio que ele vai falar, eu preferia que você não risse. É claro. E se não falar também, ótimo. Então continua fazendo do mesmo jeito. Mas eu nunca conheci nenhuma pessoa que gosta de uma pessoa rindo quando a gente está falando sério. Claro. Então são joias, são informações que entram dentro da nossa mente e limpam uma ignorância que foi instalada ali dentro pela sociedade, pelo nosso crescimento e tudo mais. E que a gente até passa para frente, né? A gente aprende e ainda ensina, né, essa confusão toda. No último tempo, a gente falou sobre sentimentos. E a gente fez essa experiência de contar os sentimentos um para o outro. Como vocês se sentiram fazendo essa experiência? Verdadeiros. Fantástico, né? Não é muito gostoso? Tipo, quando você realmente pode falar o que você sente, e não importa assim quanto você consegue se abrir. Às vezes a gente se abre só um pouquinho. Às vezes a gente escuta mais o outro do que fala, né? Mas é uma troca muito rica. Porque como ser humano não existe troca superior a essa. Essa é a troca de dois seres humanos. Né? Os seres humanos não estão andando pelas ruas para perguntar que oração um para o outro, onde fica tal lugar, para, né, trocar objetos e serviços. Não. Como espécie, a nossa troca é essa troca emocional. Porque é uma dificuldade que todos temos. E é algo que você pode contribuir para o outro. Então se torna relevante. Se torna relevante escutar uma outra pessoa e ouvir o que está passando com ela. E como que a gente sabe se realmente a gente conseguiu se conectar com a outra pessoa ou não? E como que a gente sabe se houve empatia? Você pode ver no rosto. Então, tem uma máxima então também que vocês vão levar daqui também, que é a seguinte: empatia faz bem. Toda vez que você está dentro de uma comunicação empática, você se sente bem. Toda vez que você vê duas pessoas numa comunicação empática, você também se sente bem. É um sentimento natural da mente. Você lê uma carta, você vê que a mãe está brigando com a filha, você se sente mal. É automático. Você vê que as duas estão tentando se entender, você se sente bem. Então, empatia faz bem. Não tem como errar. Você tem um alarme interno, você sabe. Falei demais, desculpa. Você volta. Então existe um aprendizado nesse processo. E graças a Deus que existe esse mecanismo.
Porque senão ia ser muito difícil, né? Não dá pra gente prever todas as situações que vão acontecer. O máximo que a gente faz é ajudar a gente num processo de desconstrução de uma maneira de pensar na hora de se comunicar. A gente viu o fato, que a gente já falou sobre ele, e na última aula viu os sentimentos. Esses sentimentos, tem algumas coisas muito importantes da gente saber sobre os sentimentos. Vou pontuar elas para a gente poder passar para o próximo assunto. Primeiro, sentimento, cada um tem o seu. Nunca saberei o que a outra pessoa está sentindo. Por isso também, na hora que eu estou me comunicando sobre sentimentos, eu vou evitar ao máximo palavras como eu te entendo, eu sei o que você está sentindo. Eu estou repetindo isso porque isso é muito importante. A outra coisa também, é muito comum na nossa sociedade a fuga do sentimento. A gente não está treinado a entrar num sentimento. Até um agradecimento a pessoa não quer. Porque não quer entrar em contato com aquela energia dentro dela. E muitas vezes o que a pessoa faz, ela racionaliza. Ela quer explicar por que ela está sentindo. O seu papel, quando escuta alguém, é não deixar a pessoa racionalizar. Eu tô com medo. Não, eu tô com medo, na verdade, porque... não tem porquê. Você tá com medo, vamos sentir o medo. Juntos. A gente não precisa entrar, porque meu pai, quando era pequeno, me batia, e agora que eu vejo, eu tenho medo de todo mundo. Você já saiu da situação que está acontecendo no presente e se jogou numa outra coisa lá no passado. Então, a gente não quer racionalização. O racional é inimigo do emocional na comunicação. O racional só deve ser usado para levar você até o emocional. Uma vez que você atingiu o emocional, você fica nele. Essa é a dica. Queria ter mais tempo de poder praticar isso com vocês e com as pessoas que estão assistindo também junto com a gente, mas infelizmente, né, é assim que a gente recebe esses conhecimentos. São pílulas. Depois de um tempo, algum outro professor, em algum lugar do mundo, continua esse processo onde você parou. Além disso, o que mais que a gente pode dizer sobre sentimentos? Que a gente viu. Bem e mal não são sentimentos. Outra coisa muito importante. Como você se sente? Me sinto bem. Não. Bem não é um sentimento. Particípios, né? Magoado, como é que se diz? Esquecido, abandonado, não são sentimentos, são ações. E que a gente fica imaginando o que a pessoa sentiu quando foi abandonado. Um sente raiva, o outro sente depressão, cada um sente uma coisa diferente. Então a gente não quer usar essas palavras. Inclusive essas palavras, elas causam da outra pessoa um monstro. Então, a pessoa atrasou. Ela ia buscar a gente e ela atrasou. Estou me sentindo esquecido. Você está acusando ela de que ela esqueceu. Você não está falando um sentimento. A pessoa não vai ouvir assim, ela ficou com medo de ficar aqui sozinha. Não. Não dá para saber o que está acontecendo comigo. Se eu disser para ela, eu estou me sentindo esquecido. Não. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, você me esqueceu. Só que você me esqueceu não é um sentimento, não leva em consideração a pessoa do outro lado, não leva em consideração o fato dela ter vindo até ali, ter pegado um trânsito enorme que não tem como saber. Você não tem como saber. Então é muito cruel, esses particípios são muito cruéis. Olha, eu fiquei com medo de estar aqui sozinho. A outra pessoa consegue entender e consegue te acolher também. Eu estava com saudade, ou fiquei frustrada porque eu tenho uma necessidade de me sentir amada e toda vez que você se atrasa, eu não sinto que você se preocupa comigo. Tem alguma coisa que você pode fazer. Agora, eu me sinto esquecida, não tem nada que você pode fazer. Acabou aí. Não é um sentimento. Esquecido não está na lista de sentimentos. Bom, então, sentimentos, eles são sempre no presente também, e eles são o recheio, lembra? O recheio da comunicação. Agora a gente vai aprender o terceiro elemento da comunicação, que muitas pessoas nem sabem que existe. São as necessidades. Então, a primeira vez que eu escutei necessidade, para mim foi um grande achado. Eu não entendia que eu tinha necessidade.
Para mim é tudo desejos e o que eu quero, o que eu não quero. Eu não entendi o conceito de uma necessidade. E por isso é muito difícil se comunicar se a gente não entende que existem necessidades humanas. Porque vai ser sempre o que eu quero versus o que você quer. Qual querer é mais importante? O que eu quero ou o que você quer? Difícil, né? Agora, as pessoas, elas não querem nada de verdade. Elas têm necessidades a serem preenchidas. E os desejos delas são expressões dessa necessidade. Então, quando a mulher diz, por exemplo, eu gostaria que você me buscasse, ela tudo bem que ela quer que você busque, é um desejo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma necessidade por detrás do desejo. Que se ela não mostrar essa necessidade, a outra pessoa não consegue entender o desejo e o sentimento que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa tem a necessidade de ficar em paz. Chega no final de semana, a semana é muito pesada, ela trabalha muito, faz muitos plantões. Chega no final de semana, ela tem uma necessidade por paz, que ela preenche ficando em casa sem fazer nada. Okay? Uma outra pessoa tem uma necessidade por se sentir amada. Ela precisa se sentir amada. E a maneira como ela se sente amada, que ela descobriu com ela mesma, depois de um tempo se investigando, ela se sente amada quando as outras pessoas fazem coisas para ela que ela se sente protegida, se sente cuidada, tem um cuidado, tem uma proteção, ela preenche a necessidade dela por amor. Essa pessoa, não a outra pessoa. Tem gente que vai preencher a necessidade por amor quando você deixa ela em paz, deixa ela sozinha. Cada pessoa é diferente. Essas duas pessoas agora se encontram. Uma com necessidade de amor e outra com necessidade de paz. Se eles discutirem em termos de desejo, não tem solução. Eu quero conversar e quero sair. Eu quero ficar sozinho. Então tá. Então já não tem como ficar junto, porque eu quero uma coisa, você quer outra. Isso não é verdadeiro. Eu quero ficar sozinho. Mas eu não quero ficar sozinho simplesmente porque eu desejo ficar sozinho. Porque eu tenho uma necessidade por paz. Que você também tem. Nós dois temos uma necessidade por ficar em paz. A outra não quer, enfim, que você, imaginar, leve para sair na boate porque gosta de dançar. Ela gosta de dançar, senão ela não ia escolher a boate. Mas ela não está pedindo para sair na boate para dançar. Ela está pedindo porque ela precisa preencher uma necessidade por amor. E essa é a forma como ela vê que a outra pessoa cuida dela. Ela é uma bailarina, imagina. Bailarinas têm sempre essa frustração. Elas namoram pessoas que não são do ramo da dança e vivem a vida inteira falando que gostaria de dançar. Então ela tenta de vez em quando, vamos ir para um negócio, e o marido quer, ou o amigo quer ficar em casa. E aí? Se a gente jogar os desejos não tem solução, mas se a gente joga as necessidades é diferente. Porque quando ela diz assim, eu tenho uma necessidade por amor, que eu sinto atendida quando você me leva para fazer algumas coisas que eu gosto, qual é a atitude interna da outra pessoa? Quando a pessoa diz assim, a minha vida está um liquidificador e o final de semana eu uso para não fazer nada porque eu tenho essa necessidade por paz, qual que é a nossa atitude quando a gente olha? A gente vê uma pessoa com uma necessidade, vê uma pessoa que precisa de alguma coisa. É totalmente diferente de quando eu jogo o meu desejo. Porque quando eu jogo o meu desejo e falo, eu quero ficar sozinho, eu estou criando um inimigo. Um inimigo ao meu desejo. Eu não mantenho a individualidade da outra pessoa. E mais, eu faço com que a outra pessoa se torne responsável pela minha felicidade. Eu quero sair para dançar e você não me levou. Ei, você tem uma necessidade de se sentir amado, de se divertir, tem várias necessidades diferentes. Você não está preenchendo a sua necessidade, você está triste. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou obrigado a te levar para dançar porque você quer dançar. Eu não sou obrigado a ficar em casa sem fazer nada se você quer ficar em casa sem fazer nada. E os dois vão brigar, é óbvio.
Então, quando eu apresento as necessidades, em 99% dos casos, 99% dos casos, tem uma solução. Tem uma maneira de você unir as duas pessoas de forma que as duas sejam atendidas enquanto necessidade. Eu lembro um exemplo muito clássico disso, que é a mulher quer sair para conversar com as amigas, e sair com as amigas, etc. E geralmente quando as mulheres fazem isso, pelo menos no Brasil, os maridos vão junto. Os maridos não querem, mas eles vão todos juntos. Aí ficam todos juntos na mesa, bebendo cerveja, fazendo não sei o quê, falando besteira e voltam. Aí é um sacrifício. É um sacrifício para ela, porque tem que levar esse mala até lá, que fica reclamando, que fala mal do outro cara, que fala mal da amiga, que fala mal de tudo que aconteceu dentro da festa. Entende? É um sacrifício para ele, porque ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta dessa atividade, ele não gosta das outras pessoas, ele não gosta de ninguém, ele só está indo por causa dela. Os dois estão fazendo por causa do outro, os dois estão infelizes, porque não sabem se comunicar. Aí, um belo dia, eles ousaram. E um contou pro outro: olha, eu vou falar uma coisa, não tô afim de ir no shopping. Você nunca tá afim de nada, você não sei. Eu falei: não, eu tô sendo sincero, eu não tô afim de ir ao shopping. Sabe, aquele ambiente, compro, bar, eu fico com dor de cabeça, eu não gosto, entende? Você não me apoia em nada. Ah, tá. Então, o que você precisa é ser apoiada ou você precisa que eu vá com você ao shopping? Não, eu quero ser apoiada. Para falar a verdade, eu até preferi ir sozinha do que ir com você ali na minha orelha assim. Então por que você está pedindo para eu ir junto? Porque eu quero sentir que eu tenho alguém que vai junto comigo. Ué, mas eu posso te levar até a porta do shopping, ficar te esperando, e quando você for embora eu te busco. Você faria isso por mim? Eu não preciso ir ao shopping? Não. Ou o que você quer fazer? Consertar minha motocicleta. Cada um tem a sua loucura. E ele vai lá, abre a motocicleta, leva o carro até o posto de gasolina, troca o óleo do carro e tá feliz, é o que ele quer fazer. E ela quer fazer compra, ela faz a compra feliz. Quem não quer fazer compra, não vai fazer compra. Quem não quer trocar o óleo da motocicleta, não troca o óleo da motocicleta. Quando os dois conversam, existe uma troca. Porque homens adoram buscar mulheres que se sentem protegidas quando eles vão buscar. Homens odeiam buscar mulheres que põem a faca no pescoço. É natural. Mulheres adoram cuidar de homens e de qualquer outra pessoa. Você gosta de cuidar de alguém que se coloca numa posição de vulnerabilidade e você pode ajudar. É um prazer cuidar de uma pessoa. Ninguém gosta de cuidar de ninguém quando vem com um mandato. Que você tem que fazer isso aqui para mim, você tem que fazer aquilo para mim. A hora que eu tiro esses dois elementos, existe a possibilidade de uma solução, que é desafiador. É mais rápido do que a gente imagina. Até porque quando você sente uma gota de verdade, uma gota da outra pessoa tentando se conectar, existe uma mágica dentro dessa história. A mãe sempre foi nervosa, sempre deu um monte de briga. Aí ela chega para os filhos e fala assim: filhos, está todo mundo já esperando o esporro. Aí ele fala: olha, filhos, olha, eu fui num curso e eu gostaria de não brigar com vocês. Eu gostaria que vocês fossem muito felizes. E quando eu falasse com vocês, eu não precisasse falar desse jeito. Mas eu não consigo. E começa a chorar. Mudou tudo. Mudou tudo. Porque as pessoas agora estão vendo ali uma pessoa vulnerável, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que quer ver os outros felizes. Provavelmente eles vão vomitar um monte de problemas. Que bom! Que bom que eles estão falando que está incomodando, porque tem como resolver. Se não falar, não tem como resolver. Então, as necessidades, elas são as reais causas dos sentimentos. Então, por que eu estou zangado? Por causa de você? Não.
porque eu tenho uma necessidade de alguma coisa que não está sendo atendida. Então o nosso discurso ele tem que seguir outro caminho. Eu mostro o sentimento e junto do sentimento eu encaminho a minha necessidade. Aí você fecha. Por quê? Necessidade de todo ser humano é igual. Vamos ver quais são as necessidades? Vamos lá. Que necessidades a gente tem? Necessidade por segurança, proteção. Todo mundo tem. Não tem ninguém, se começar a tremer o chão aqui, acabou a aula. Porque todo mundo tem uma necessidade por segurança que ninguém vai ficar ouvindo aulas. Ponto. Entende? Você não pode, você tem necessidade por segurança. Não, todo mundo tem. Necessidade é igual para todo mundo e constante. Próximo. Carinho. Amor. Todo mundo tem necessidade de amor. Todo mundo tem necessidade de ser uma fonte de felicidade para outra pessoa. Ponto. Quem fala que não, mentira. O que mais? São muitas necessidades. Necessidades fisiológicas. Necessidade de ir ao banheiro, necessidade por remédio, necessidade, enfim, fisiológicas. Oi? Necessidade de se comunicar, sem dúvida, todo mundo tem necessidade de se comunicar. Necessidade por prazer, todo mundo tem. Necessidade por sexo, todo mundo tem. Por liberdade, todo mundo tem. Necessidade por, como é que se diz? Por diversão. Quem não exerce a necessidade por diversão na hora certa, vai exercer na hora errada. Anota isso que eu estou dizendo. O cara não se diverte na vida. O que acontece? A professora, na hora de entregar as notas da prova, entrega por ordem de nota. Você já viu isso? Primeiro quem foi pior. E vai subindo. Aí uma coisa que era para ser um mecanismo de aprendizado se torna um mecanismo de sadismo. De ver as pessoas sofrendo enquanto recebem as notas. E ela se diverte. Sabe o que é isso? Necessidade por diversão enrustida. Contaram para essa pessoa que ela não pode se divertir na vida. Ela não faz nada. A única coisa que ela faz é dar aula. E quando ela dá aula, ela precisa maltratar os alunos para se divertir. É verdade. Aí, olha essa pessoa, que vagabundo. Fica jogando fazendinha o dia inteiro. Sabe fazendinha? Vocês têm aqui? Lá no Brasil tem uma coisa chamada fazendinha no celular. Que você faz uma fazenda, aí você escolhe que o porquinho... Você é o dia inteiro jogando quinta. O dia inteiro meu marido está jogando quinta. Agora, não quero que ninguém me incomode, vou ver minha novela. Ei, qual a diferença entre novela e quinta? Diversão, de níveis diferentes. Vamos ser realistas. Todo mundo tem que se divertir, cada um se diverte do jeito que quer. Mas, quinta, o dia inteiro, também não vale uma hora. Não tem, como é que se diz? Análise comparativa. Tipo assim, quinta, é quinta o nome? Porque quinta é tipo sítio, né? Quinta não é superior a nenhum outro jogo. Nem inferior a nenhum... Aí é outra questão. Se a pessoa assistir a novela o dia inteiro, também vai ser pior do que jogar quinta. Né? Então, assim, mas a necessidade por diversão todos temos. Não tem, a gente não pode negar a necessidade por diversão. Até o Swami Dayananda. Todo mundo que você vai ver vai contar piada, vai se divertir, precisa rir e etc. O que mais? Qual é a necessidade? Necessidade... Oi? Necessidade por conhecimento, sem dúvida. Outra necessidade muito importante, necessidade por produzir. Deixa uma pessoa maluca. Se ela não faz nada, se ela não contribui para as pessoas, a mente dela implode. Porque todo ser humano tem uma necessidade de contribuir para o outro. Nem que seja fazendo tricô. Ela tem necessidade de contribuir. O que mais? Necessidade por criatividade. Outra necessidade.
Vou explicar como é que se quebra um alarme. É assim, você pega uma pessoa e fala para ela assim, olha, você não precisa fazer nada. A sua função, eu vou te pagar aqui todo mês 1.000 euros. Poxa, 1.000 euros é bastante. Só para você ficar sentado nessa cadeira. De manhã, quando as pessoas chegarem, você vai até o armário, digita lá o número, jogo da velha. Cardinal. Em português é jogo da velha, no Brasil. Cardinal. Desliga o alarme. Quando chegar no final do dia, todo mundo sair, você levanta da cadeira, vai lá, digita o número, cardinal. E volta para a cadeira. Em 3 dias está quebrado. Porque ninguém aguenta ficar o dia inteiro ali. No terceiro dia ela vai falar assim, o que acontece se eu apertar cardinal 3 vezes? Será que liga e desliga? Aí vai chamar a polícia, aí dá... por que aconteceu? Porque ninguém suporta um trabalho mecânico. O ser humano não é uma máquina. Ele precisa de criatividade, ele tem que exercer a criatividade. Se você não dá espaço para a pessoa exercer a criatividade dela, ela vai exercer a criatividade dela assim mesmo. Por isso que com criança assim, é muito bom, por exemplo. Ela tem que se sentir livre. Não só a criatividade, ela tem que se sentir livre. Então você tem que dar um espaço para ela ser livre. Quando ela sair daquele espaço, ok, ali ela não pode mais ser livre porque ela tem outras questões que ela não vai conseguir enxergar, mas você tem que dar um espaço para ela ser livre. Você tem que dar um espaço para ela ser criativa. Todo mundo tem essa necessidade. O que mais? Necessidade por comunidade. A gente não só tem uma necessidade por afeto, por amor, mas a gente tem uma necessidade também por comunidade. Social. Nós, como espécie, temos a necessidade de estar inseridos dentro de uma comunidade, que são pessoas que eu não tenho uma relação próxima. Se estiver próximo, aí é necessidade por família. É uma outra necessidade. Eu tenho necessidade por família, por sentir pessoas próximas de mim que cuidam de mim e que eu cuido delas. E eu tenho necessidade por comunidade, de pessoas não tão próximas, mas que eu posso contar de vez em quando se eu precisar, e elas podem contar comigo de vez em quando se eu precisar. Está no gene. Necessidade por comunidade. E é por isso que as pessoas gostam tanto de time de futebol, um lugar, sabe, o bairro, porque elas preenchem uma necessidade delas. Mesmo tem gente que quer morar sozinho, mas ele quer morar sozinho num bairro específico, onde ela está ali junto com outras pessoas. Sozinho no meio do mato, numa caverna, não existe. Até os swamis que moravam em cavernas, moravam todos em cavernas, um do lado do outro, cada um na sua caverna. Se um precisa de alguma coisa, vai lá. Quando passa um estrangeiro, vai lá fofocar. Fantasia, imaginar que existe alguém morando sozinho no Canadá, no topo de uma montanha, cortando lenha, assim, feliz e pleno, não existe. O ser humano tem uma necessidade por comunidade. Como que se corta lenha no Canadá? Passa o caminhão, em todas as casinhas vai entrando todo mundo dentro, eles passam o dia inteiro cortando lenha e falando besteira um pro outro, no final vai todo mundo para sua casa. É só porque é umas fantasias que a gente guarda, né? De que a gente vai ficar bem sozinho e parado. Não é verdade. Não tem ninguém assim. O que mais? Sonhar. Hã? Sonhar. Necessidade de sonhar, necessidade de imaginar. É uma necessidade por liberdade, né? E a gente poderia continuar desdobrando em várias e várias necessidades. Mas eu acho que a gente já pegou uma boa quantidade delas. Essas necessidades, quando não são atendidas, geram as nossas emoções. A gente tem que aprender a se comunicar dessa forma. Filho, eu estou zangado. Por que você está zangado? Porque você não me devolveu a impressora. Não. Porque eu tenho uma necessidade por respeito. E quando você não devolve a impressora na data que a gente combinou, e nem me avisa nada, simplesmente sai de férias, e agora eu vejo que eu preciso da impressora, a minha necessidade por respeito não é atendida. Olha só que interessante. A pessoa se torna livre no seu discurso. Ele não se torna um monstro. Você não está entrando no porquê que a pessoa não entregou, você vai até ouvir depois. Você está só mostrando para ele o seguinte, eu tenho uma necessidade, a minha necessidade não está sendo atendida, eu estou triste. Ponto. Eu estou zangado. Ponto. Então,
eu mostro o fato, depois do fato o sentimento, ou o sentimento e o fato, tanto faz, e depois eu mostro como causa do meu sentimento uma necessidade. Ok? Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om